Fala pessoal, tudo bom? Vamos resolver a FAMEMA de 2024, parte de matemática. Bora para a nossa primeira questão aqui, que já é a questão 11. Então, eu não vou ler o enunciado completo, porque eu imagino que você já tenha lido, né? Se você prestou a prova. Então, só vou pegar algumas informações importantes. Então, ele está falando aqui que um professor de educação física fez a pesquisa com 160 alunos. E aí, cada um deles escolheu apenas um esporte, certo? Que são esses quatro. Ele está falando aqui, ó, 55% dos alunos escolheram futebol. O número de alunos que escolheu vôlei foi o dobro que escolheu basquete. Então, aqui já sai uma equação que é quem escolheu vôlei é igual ao dobro de basquete. E o número de alunos que escolheu handball foi 3 quintos do número de alunos escolhendo basquete. Então, handball é 3 quintos do basquete. Beleza. E ele quer saber o esporte menos votado. Então vamos lá, 55% desses 160, 50% seria 80, né? Metade. E 5% dá 8. Então isso aqui representa 88 alunos, tá? Então a soma do vôlei com o basquete com o handball vai ter que dar o que falta para chegar nos 160, que no caso vai ser 72, certo? E aí a gente sabe que o vôlei são 2 vezes basquete, mais 3 quintos de basquete. Isso é igual a 72. Vou colocar todo mundo com o denominador 5. Então a gente vai ter 10b mais 5b mais 3b é igual a 72. Então vai ficar 18b sobre 5 é igual a 72. E aí, 72 dividido por 18 vai dar 4, né? Então, b sobre 5 é 4. Então, b vai ser 20, certo? Se o b é 20, o vôlei é o dobro, 40. E o handball vai ser 3 quintos de 20, que no caso vai dar 12. Então, o esporte mais votado é o handball, que são 12. Só que a gente precisa descobrir quanto que esse 12 representa em 160, né? Para ver a porcentagem. Então, se a gente colocar aqui, simplificar isso aqui por 4, a gente vai ter 3 dividido por 40, certo? 3 dividido por 40, se você fizer as contas, você vai descobrir que isso vai dar 7,5, ok? Ah, professor, como é que você fez essa conta? Olha, uma das formas é você fazer isso aqui, ó. 3 sobre 40 é a mesma coisa que 30 sobre 400. E a minha intenção é transformar esse denominador em um denominador 100 para já me dar porcentagem. Então, basta eu pegar esse 30 e dividir por 4. 30 dividido por 2 vai dar 15, né? Metade de 15 é 7,5. Então, isso aqui é 7,5 sobre 100. Então, é assim que eu chego nesse número. Beleza? Então, seria o handball, alternativa A. Show? Partiu então? Próxima questão. Aqui ele está falando do número de anagramas da palavra famema que começam e terminam com a mesma letra. Então, a gente tem duas situações basicamente. Uma situação que começa tudo com M, e aí são 4 letras aqui no meio e o M aqui fora, ou com a letra A, e também 4 no meio e o A por último. E aí, cada uma dessas situações, a gente vai ter que permutar 4 letras. Então, permutação de 4 elementos. Só que tirar a repetição aqui no meio, porque nesse primeiro caso eu vou ter 2 As repetidos. E aqui eu vou ter 2 M's repetidos. Então, divido por 2 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial, certo? Então, isso daqui vai dar 12 cada um. Então, 12. Então, o total de casos vai ser 24. Alternativa E. Próxima questão. Aqui a gente tem o perímetro de um retângulo, que ele está falando que vale 18. Esse perímetro foi dividido em 18 segmentos de 1 centímetro. E formou um triângulo aqui com o cruzamento desses segmentos. Tá, ele quer saber a área do triângulo ABC.
Olha só, esse triângulo que a gente tem aqui embaixo, que vai ter base 5, é semelhante a esse triângulo aqui em cima, que tem base 3, tá? Você pode perceber que esse ângulo vai ser igual a esse ângulo vai ser igual a esse. É aquela história de alternos internos, né? A gente também tem esse aqui que é oposto pelo vértice e assim por diante. Então, a gente pode resolver, primeiro tentando encontrar a altura desse triângulo, certo? Vou chamar de x, para depois calcular a área dele. Então, eu sei que a altura total do retângulo vale 3. E essa altura aqui do triângulo de baixo, que eu vou chamar de y, tem uma certa proporção com a altura x, né? Porque se os triângulos são semelhantes, então eu posso falar que 5 está para 3, assim como o y está para x. Ou seja, essa altura y é 5/3 da altura x. E eu sei que x mais y é 3, certo? Que é essa altura total. Então, basta eu substituir, né? X mais 5/3 de x é igual a 3. Vou multiplicar todo mundo por 3, então vai ser 3x mais 5x é igual a 9. Então, ficou 8x é igual a 9. Nosso x vale 9/8. Essa é a altura do triângulo em amarelo aqui, tá? Ou laranja. Então, a área vai ser a base 3, a altura 9/8, dividido por 2. Então, vai ficar 27/16. Essa é a resposta. Alternativa C. Continuando. Questão 14. Está te dando uma função. E ele quer saber a distância, basicamente, entre os pontos que intersectam o eixo x. Ou seja, a distância entre as raízes. Então, primeiro a gente pode descobrir as raízes. Veja que pela expressão da função, a gente sabe que a soma das raízes x1 e x2 vai valer 2, certo? Tem que pegar esse aqui e trocar o sinal. E o produto das raízes vai ser menos 24. Então, você consegue pensar em dois números inteiros que a soma dá 2 e a multiplicação dá menos 24? Com certeza um deles é negativo, outro positivo, né? Então, esses números vão ser, vou colocar aqui, o 6 e o menos 4, tá? Quando a gente olha isso no eixo x, a gente tem aqui o menos 4 e o 6. E qual que é a distância entre eles? Vai ser 10, né? É só você fazer a diferença aí. Então, a distância é 10, letra D, resposta. Ok? Próxima questão. Essa questão tem um leve problema no enunciado e não é a única dessa prova, tá? A gente já vai chegar na próxima que também está com problema. Olha só, ele está te dando uma sequência, basicamente é uma sequência de 6 números. Essa sequência tem uma média e ele está falando, ó, como são 6 participantes, olha só o que ele diz. Que os juízes do programa desclassificaram um dos participantes, o que fez com que a média aritmética do número de objetos que havia sido calculado considerando os 6 participantes, ou seja, a média anterior, eu vou colocar aqui x/1, fosse 0,1 maior do que a média aritmética da quantidade de registros dos 5 participantes que permaneceram na disputa. Ou seja, a média anterior era 0,1 maior do que a média atual. É o que o texto está dizendo. Tá certo? Então, o que ele está falando é que essa média anterior é a média nova mais 0,1. Só que, na verdade, na resolução do exercício, a gente vai ter que considerar o contrário. Senão, não vai ter resposta. Tá? Então, só um alerta aí para um erro aí na questão. Mas vamos lá. Vamos calcular a média inicial. A média inicial vai ser a gente somar tudo isso aqui, né? 9 mais 10 mais 15 mais 18 mais 20 mais 21, dividir por 6. Repara que se você soma os extremos, fica fácil, né? Ó, 9 com 21 dá 30, 10 com 20 dá 30 e 15 com 18 dá 33. Então, a primeira média vai ser 93 sobre 6. Se você simplificar aí por 3, vai dar 31 sobre 2, que vai ser 15,5. Ok? E aí, seguindo essa lógica, a segunda média deveria ser 15,4. Isso é o que deveria.
mas não vai ter resposta. Então a gente vai ter que considerar, e aqui considerem como uma adaptação do erro denunciado, tá? A gente tem que considerar isso aqui como sendo 0,1 maior, tá? Então vai ser 15,6. Então, supondo essa informação, esse 15,6, que é a nova média, vai ser a soma desses candidatos menos alguém. A soma deles é 93, menos alguém que eu não sei quem foi embora, dividido por 5, porque agora eu tenho só 5 participantes, certo? Então, quando a gente multiplica 15,6 por 5, a gente chega em 78. Isso é igual a 93 menos x. Então, a gente descobre que o x dá exatamente 15. Então, a pessoa que tinha esse número 15 saiu, que seria a alternativa B de bola. Beleza? Próxima questão que está com erro também, ó. Veja bem o que ele está falando. Ele está dizendo que a relação de Euler, em qualquer poliedro, o número de arestas supera em duas unidades, a soma do número de faces com o número de vértices. Então, interprete bem. Ele está dizendo que o número de arestas é maior, é 2 unidades maior do que o número de faces e o número de vértices, certo? Então, se eu pego o número de faces e somo com o número de vértices, isso daqui é 2 unidades menor que o número de arestas. Então, pelo enunciado, a equação seria essa. Pelo enunciado. Só que a gente sabe que isso está errado, porque a relação de Euler, na verdade, tem que ter um mais aqui, não menos. Então, é mais um erro de questão aí nesse enunciado. Então, vamos considerar como sendo mais. Ok? Aí ele fala que são 20 vértices e 12 faces. Então, são 12 faces mais 20 vértices, A mais 2. Então, o número de arestas vai ser 30. Como é que o número de arestas vai me ajudar a encontrar os polígonos que estão nessa face? É fácil, é só você lembrar o seguinte: cada polígono vai contribuir com o número de arestas, certo? Que vai ser justamente o número de lados desse polígono vezes a quantidade de faces total do polígono, que é 12. Tá? Aí eu vou ter toda a quantidade de arestas desse poliedro. E aí eu divido por 2. Tá certo? Então, esse n aqui é o número de lados do polígono da face. Esse 12 é porque são 12 faces no poliedro, desse mesmo polígono. E aí eu divido por 2 para não contar duas vezes a mesma coisa. Já que quando você tem um poliedro, a cada face vai juntar com a outra. Então, essa aresta aqui vira uma só. Tá? Beleza. Então, 12 com 2 dá 6. Então, o nosso n é 5. Então, as faces são um pentágono, ou seja, polígono de 5 lados. É isso, tá? Bora continuar aqui. Essa questão está dizendo para a gente que tudo isso daqui representa 360 quilômetros. Claro que é um tanque de combustível, né? Mas diz para a gente que o carro consegue andar 360 quilômetros. Então, vamos contar quantos pedacinhos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Para eu saber o tamanho, quantos quilômetros equivalem a cada pedacinho, eu pego 360, divido por 12 e eu chego em 30. Então, cada pedacinho desse vale 30 quilômetros. Aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, a resposta vai ser 5 vezes 30 quilômetros, que vai dar 150 quilômetros, que seria a letra C. Show? Sem segredo aí. Próxima questão, ele está falando que a distância de P até Q é 9 metros. E ele diz também que entre os lados PQ e PR, a gente tem um ângulo de 60 graus. Isso significa que em cima a gente tem um ângulo de 30 graus. Tá? E se você usar a trigonometria, você consegue descobrir esse lado aqui de baixo, que vai ser metade da hipotenusa, se você usar seno de 30 ou cosseno de 60. Metade da hipotenusa vai ser 4,5 metros, ou se você quiser colocar em centímetros, vai dar 450 centímetros. E como esses 450 são formados por pedacinhos de 18, então a gente vai fazer a divisão, né? 450
dividido por 18. Dividindo isso aqui em cima e embaixo por 9, eu vou ter 50 dividido por 2, e isso dá 25. Então, eu tenho 25 degraus nessa escada. Beleza? Próxima questão, uma função exponencial. E ele está dizendo para a gente, basicamente, que nesse ponto onde o x é 0, a função vai dar 24. Ou seja, que o f de 0 é 24. Tá? F de 0, quando a gente substitui na expressão da função, a gente vai ter aqui k que multiplica 2 elevado a 3, né? Porque esse 2x aqui do expoente some. E isso é igual a 24. Como 2 elevado a 3 é 8, 24 por 8 vai dar 3. Então, a gente chega na resposta final, letra E. Ok? Bem tranquila também, né? Por último, essa questão, que ele está te dando um caminho, e esse caminho em azul está num cubo de aresta medindo 8. Então, vamos colocar as medidas aqui de cada trecho. Ó. De P até T vale 8. De T até S é uma diagonal de um quadrado de lado 8, certo? Então, seria 8 raiz de 2. Esse trecho vai valer a metade, que é 4. Esse trecho mais metade, 4. Esse trecho, outra metade, 4. E esse trecho, outra metade, 4. Então, quando a gente soma tudo, ó, 4 mais 4 mais 4 já deu 12, mais 4, 16, mais 8, 24. Então, a gente vai ter 24 mais 8 raiz de 2, certo? Então, vamos calcular esse 8 raiz de 2. Raiz de 2, a gente tem que aproximar para 1,4. Então, vai ser 8 vezes 1,4. Ou seja, vai dar 8 mais 8 que multiplica 0,4. Ou, se quiser multiplicar direto, enfim. A forma como você vai resolver essa conta fica a critério de cada um. 4 vezes 8 é 32. Então, essa conta vai dar 3,2, ou seja, 11,2. Então, isso aqui é aproximadamente 24 mais 11,2, o que dá 35,2. Então, ficaria nesse intervalo da letra A, a extensão total desse trajeto. Beleza, gente? Então, tá aí a resolução da FAMEMA. Se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E se você quer ver uma resolução de uma outra prova, coloca aí também para eu saber. E é isso, a gente se encontra na próxima resolução aqui no canal.